Aqui está o melhor conceito bíblico que Deus poderia nos deixar pelas mãos, pela mente do apóstolo Paulo. Porém, vou fazer uma pequena alteração que vai estar de acordo com a tradução segundo a língua hebraica. Então, quem tem a tradução judaica, a Bíblia judaica, que é uma das versões que eu já tenho em português, eu acho que já tem, inclusive, aplicativo para isso, embora eles estejam vendendo muito ainda, não sei se está liberado aí, consulta, mas as versões, eu tenho duas em casa, aliás, uma eu já presenteei, eu tenho uma versão apenas em casa da Bíblia judaica. Embora o Novo Testamento, na sua grande maioria, tenha sido escrito na língua grega, mas quando nós trazemos para o hebraico, nós temos um melhor entendimento do ambiente cultural que fazia parte da vida daquelas pessoas que foram usadas por Deus para escrever as cartas, os livros, né, do Novo Testamento, os evangelhos. Paulo teria escrito a carta aos Romanos, é claro, em grego, porque era a língua oficial do Império Romano, e aqui ele estava escrevendo para a igreja que ficava na capital do Império, cidade de Roma. E Roma conhecia muito bem todo aquele ambiente. Aqui nós estamos falando do século I, o Império Romano já está de pé desde o século IV a.C. Estamos falando, então, de um império que já tinha mais de 400 anos de vida. E este era o império, e era na capital deste império que a Igreja de Cristo havia se constituído lá em Roma. Cristãos, inclusive muitos soldados do Império Cristão, do Império Romano, porque o Império Romano vai se destacar na sua estratégia e na sua manutenção do império que mais anos, mais tempo ficou no poder de uma grande parte do mundo até então conhecida, foi o Império Romano, que foram exatamente as estratégias militares usadas por este império. E então, é exatamente lá, na capital do Império Romano, que está uma igreja onde muitos dos seus componentes eram soldados romanos que haviam tido missões executadas na região da Judéia e em outras regiões no entorno da Judéia e conheceram o Evangelho de Cristo Jesus. A essa altura aqui, mais cerca aproximadamente de 20 a 30 anos que Jesus já havia morrido e ressuscitado. Então, o histórico, a história de Jesus lá na região da Judéia, em Israel, em Jerusalém, já era conhecido. A morte de Jesus, o sacrifício de Jesus, a prisão de Jesus, a crucificação de Jesus, embora a divulgação da sua ressurreição tenha sido de forma equivocada, plantada pelos próprios romanos, mas todos tinham tido experiências pós-morte com Jesus Cristo, e como Jesus tinha aparecido a mais de 500 discípulos depois que ele ressuscitou, pela própria lei romana e pela lei dos judeus, mais de 2 testemunhas era suficiente, ou eram essas testemunhas suficientes para comprovar um fato como fato lícito e legal. E agora nem Roma podia mais fugir da realidade que Jesus Cristo ressuscitou. Lá estava uma igreja. Mas Roma também conheceu imperadores terríveis. Imperadores que viam no crescimento do cristianismo uma afronta. Que viam no crescimento dos cristãos um grupo que poderia, na realidade, se voltar contra o próprio imperador, já que era muito comum nos bastidores do poder romano as mortes, os assassinatos, as articulações. E aí, então, imperadores romanos vão tentar se proteger e vão lançar exatamente uma culpabilidade nos cristãos, mentindo para assim então tentar comprovar
um genocídio, como aconteceu durante alguns governos romanos, de imperadores romanos. Os cristãos, na época de Paulo, sabiam o que era tribulação. Eles sabiam o que era passar dificuldade. E então, Paulo escreve para estes crentes que estão em Roma: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Paulo está escrevendo para aquela igreja dizendo: nossa esperança não está aqui, nossa esperança está na glória, onde Deus lá habita. E não somente isto, e aí Paulo vai fazer uma advertência. Eu não quero escrever para vocês dizendo que a nossa esperança está na glória de Deus apenas. Não apenas isso, tem mais coisas que eu quero falar com vocês. Mas também nos gloriamos. E aí Paulo desce do patamar celestial e vem para o patamar terreno. Não somente isto, não somente a esperança da glória de Deus, mas também nos gloriamos nas tribulações. Na versão hebraica diz, nas dificuldades. Sabendo que a tribulação, a dificuldade, tem alguém aí com outra palavra no lugar de tribulação na sua versão? Pode falar. Sofrimento. Olha qual é a ideia da palavra. Olha qual é a ideia da língua original. Tribulação, dificuldade. Eu acho que nada melhor do que essa. Quem que falou aí? Sofrimento. Pastora Sandra? Está parecendo assaltante de banco? Provações. Provação, segundo a carta de Paulo a Timóteo e a Tiago, a carta de Tiago, a provação vem de Deus. Não sei se aqui cabe isto, se a melhor tradução seria provação. Mas não deixa de trazer o entendimento que estamos sendo, na verdade, provados. Quando a gente vai para Jó, a gente vai daqui a pouco, a gente tem essa ideia de provação mesmo. Mas eu acho que não tem palavra melhor, pastora Sandra Lucas, do que essa tradução que você acabou de nos abençoar com uma palavra. A língua é uma coisa linda, né? A língua, ela é dinâmica. E exatamente essa é a grande dificuldade da tradução, porque o dinamismo da língua hebraica é uma, o dinamismo da língua grega é outro, o dinamismo da língua portuguesa é outro. E aí, quando nós tentamos trazer, né, o dinamismo da língua tal traduzindo para uma outra língua, às vezes perdemos esse dinamismo, mas a gente tenta recuperar exatamente nas palavras que cabem, que poderiam caber ali. E quando vem essa daí com sofrimento, era exatamente os que os cristãos em Roma passavam. Tribulação, sofrimento, dificuldades. E aí Paulo continua, sabendo que a dificuldade, que a tribulação, que o sofrimento produz a... E aí, na boa parte das traduções de João Ferreira de Almeida, está paciência. Alguém aí tem outra palavra? Perseverança. A melhor tradução é perseverança. Essa palavra... Deixa eu abrir aqui agora meu celular. Essa palavra, na língua original que Paulo escreveu, é proscartério.
Olha só o dinamismo da língua. Proscartério, no grego. E a palavra proscartério não tem tradução literal para o português. Olha o problema do dinamismo da língua. Lá, proscartério tem um significado. Mas quando você passa para o português, não tem uma palavra que você consiga trazer com uma tradução direta, literal. Em inglês, love. Português? Olá, hein? Em inglês, love. Em português? Não é transliteração, é tradução direta. É literal. Não dá margem de ideia na construção da tradução. O dinamismo, a dinâmica da palavra love no inglês é a mesma dinâmica da palavra amor no português. Agora, amor em português, em grego, agapau, filéu, eros, e tem mais. Várias palavras no grego são tratadas como amor. Mas que você precisa analisar o contexto no grego para saber que tipo de amor é, que tipo de amor no português. Então, se eu estou falando do amor de Lúcio pela sua querida e amada esposa André Rosa, para eu entender isso dentro de um contexto, estão abraçadinhos, estão agarradinhos, não tem ali distanciamento social, não tem Covid. Ou seja, se eu olho para esse tipo de amor, no grego eu diria eros. É o amor da paixão de dois corpos que foram unidos pelo casamento, que se amam, eros. Porém, se houver uma situação em que a André estiver num risco de vida e o Lúcio estiver disposto a sacrificar-se por ela, e ele disser, eu, por amor, farei isso por André, aí não é mais eros, aí é agapau, porque é o amor que se dá, que se sacrifica. Mas, se Lúcio está sentado com André, na frente de seus filhos, querendo falar e ensinar para os seus filhos sobre o respeito, um ao outro, sobre essa caminhada ao longo dos anos, que gera uma amizade, ele vai dizer, eu amo a mãe de vocês, e vocês precisam entender que essa construção desse amor, e aí eu já estou falando de filéu. Olha a dinâmica da língua. Mas no português não tem uma porção de palavra. É tudo amor, é uma coisa só. Eu que tenho que saber fazer a distinção do contexto. No grego são palavras diferentes. Proscartério. Não tem uma palavra direta no português. Então se cria a ideia. E a ideia é paciência para não desistir. Outra ideia, dar continuidade a uma ação após esforço intenso. Então, após um esforço intenso que gerou desgaste, cansaço, eu vou dar continuidade àquela ação. Proscartério. Ou então, paciência para continuar e não desistir. Aí a melhor tradução que o cientista nesta área entendeu, que seria a palavra perseverança. Porque perseverança traz exatamente essa ideia, a ideia de dar continuidade a uma ação após um intenso esforço, ou então paciência para não desistir. Isso é perseverança. Paulo estava falando isso para eles, cristãos.
Eu sei que vocês já se esforçaram demais. Vocês já pagaram um preço alto. Vocês já foram perseguidos. Vocês já viram familiares perderem a vida. Vocês já viram a morte bater a casa de vocês várias vezes. Eu sei que vocês têm se esforçado para seguir ao Senhor, mas continuem, tenham paciência e não desistam. Isso é perseverança. E aí a gente está aí com o mundo todo. O mundo todo diante dessa sentença de morte, dessa sentença de doença, de enfermidade, de pé. Aparentemente as coisas estavam caminhando, daqui a pouco todo mundo doente de novo. O que fazer? Isso mexeu com as igrejas, isso mexeu com as empresas. Alguns segmentos lucraram. Quem tem farmácia e supermercado, que maravilha. Eles devem pedir peixe todo dia. A indústria farmacêutica não nem se fala, porque eles já bancavam. Quem banca os políticos no Brasil é a indústria farmacêutica. Eu tive proposta deles em uma das campanhas. Não aceitei, e quem me apresentou a proposta foi preso e ficou quase 2 anos na cadeia. E era deputado conceituadíssimo. Isso tudo é pelo poder. Deixa eu dizer algo para você. A história da humanidade, provocada pelo pecado que Satanás introduziu lá no Éden, começou exatamente, Apocalipse vai dizer isso no capítulo 12, que a revolução, a guerra começa no céu, quando Lúcifer se levanta, esse anjo, esse querubim se levanta para tomar o lugar de Deus. A briga sempre foi pelo poder. E quando ele não suportou a presença e a correção de Deus, e foi expulso da presença de Deus, o profeta Ezequiel vai dizer que ele foi lançado sobre a terra. E em que lugar ele veio? Ele foi para o jardim, e lá então ele começa um processo para roubar o poder que Deus deu ao homem, porque Deus acabara de criar o homem e disse: dominai, está lá em Gênesis, dominai sobre todos os animais do campo, sobre todos os animais selváticos, sobre todas as aves que voam, sobre todos os répteis, multiplicai-vos, enchei a terra e dominai sobre toda a criação. Quando Satanás viu que Deus entregou poder a Adão, ele veio roubar exatamente esse poder. Tudo é briga pelo poder. E quando Jesus voltar, a Bíblia diz que ele virá com, como é que é aquele negócio aqui? Com a vara, para reger as nações. Em outras palavras, o texto está dizendo: eu trarei para mim o poder e a autoridade. Por isso que todo joelho
vai ter que se dobrar diante dele. E vai ter que dizer o quê? Ele é o Senhor. É Ele que tem o poder. Aplauda o Senhor. Mas eu não vim falar nada disso. Eu vim falar sobre Jó. Jó, capítulo 1. Registrem aí, marquem aí, depois leem com... Meditem, né? Leia não, porque eu vou ler aqui para vocês. Nessa prática de paciência para perseverar, eu tenho até que horas, apóstolo? 9? 12 minutos. Fazer o milagre aí. Ore aí, peça a Deus milagre. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Capítulo 1, verso 1. Este era homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Diga comigo, íntegro, reto e temente a Deus. E desviava-se do mal. Porque tinha essa, ele era íntegro. Íntegro já quer dizer que o cara anda reto. Mas aí depois fala assim, era reto. Então você imagina, o cara que é íntegro e reto, ele teme a Deus. Mas depois diz, ele teme a Deus. E para não ter dúvida, diz, se desvia do mal. Parece que está chovendo no molhado. É para não ter dúvida do caráter de Jó. De quem ele era. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E o seu gado era de 7.000 ovelhas. Vai contando aí, 7.000. 3.000 camelos, soma. 500 juntas de bois. 500 juntas quer dizer 1.000 bois, que as juntas geralmente são com 2 bois. Então bota mais 1.000 aí. 500 jumentas, agora não é junta não, agora é animal mesmo. 500 jumentas. Eram também muitíssimos os servos a seu serviço. Vamos parar por aí. Quantos animais? 11.500 cabeças, réis, né? 11.500 réis. Não era qualquer um, não. Isso estima-se aproximadamente 4.000 anos atrás, a época de Jó. De maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Bom, entende que quando a Bíblia foi escrita, não se tinha visão de Ocidente. Ocidente começa a surgir já há alguns anos, né? Alguns séculos antes de Cristo, mas não tão atrasado assim. Mesmo assim, o Ocidente era ligado ali à região da Europa. Então, essa época que nós estamos falando aqui, a gente está falando do mundo conhecido. Era o maior de todos. E iam seus filhos à casa uns dos outros. Olha que família que gostava de comunhão. E faziam banquetes, cada um por sua vez. Olha, hoje é na casa do mais velho, olha, depois é na casa desse, olha, depois que eram vários filhos, né? A gente vai ver aqui, 7 filhos e 3 filhas, 10 filhos. Rodavam a casa dos 10. Se fosse um almoço por mês, levavam 10 meses rodando na casa só dos filhos, dos irmãos, né? E mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. E, na verdade, então, só fazia na casa dos homens, né? As irmãs vinham a tiracolo. Sucedia, pois, que, decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia holocausto segundo o número de todos os seus filhos. Porque dizia Jó, porventura, pecaram meus filhos e amaldiçoaram Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Só para você entender isso aqui, ele não está dizendo que os filhos dele, que ele fazia isso porque os filhos pecavam, não. Ele fazia de forma preventiva. Sabe quando você vai no carro, na oficina, e fala assim, uma coisa? Eu vou trocar essa pastilha de freio, o mecânico disse que dá para rodar mais um pouco, mas já está na hora. Sabe? Isso é manutenção preventiva. Você não espera falhar o freio. Você troca a pastilha antes. Jó fez isso. Ele oferecia sacrifícios antes. Porventura, vá que um filho meu pecou, eu já vou oferecer sacrifício. Olha que pai.
E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, falando dos anjos, um daqueles momentos que os anjos vão lá para adorar ao Senhor, veio também Satanás entre eles. Irmãos, Satanás, quem pensa que Satanás não entra dentro de igreja, que não entra dentro de casa? Satanás se misturou com os anjos para chegar diante do trono de Deus, e chegou. Eu já vi muito isso. Não, você pode pensar, mas não fala não, porque se ele escutar... Irmãos, ele é um ser espiritual criado com poder. Ele foi criado para ser o líder dentre todos os seres angelicais. A palavra no original em hebraico, a Bíblia diz que ele, o querubim, ele foi criado para ser o querubim de cobertura. Abaixo de Deus, só ele. Ezequiel 28. Então o Senhor disse a Satanás. Claro, Deus identificou, Deus sabia que ele estava ali. O capeta, vem cá. De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor, porque ele é obrigado a responder. O pessoal da Universal sabe disso muito bem, né? Eles que trouxeram, eu li o livro de Jó, quantas vezes eu li isso aqui, né? Mas quem dizia assim, o demônio, você que está aí, você vai sair, mas antes, vem cá, quem é você? O que você quer? E aí a gente naqueles primórdios, né, ficava assim, o cara conversar com o demônio, que negócio aí. Deus conversou com Satanás, irmãos. E aí não foi Deus conversando, dando trela para ele, mas foi a revelação bíblica mostrando que Satanás é obrigado a falar o que Deus quer. A Bíblia diz, Jesus vai dizer que ele é mentiroso e homicida desde o princípio. Mas ele não pode mentir quando a autoridade vem do Senhor ou de um servo do Senhor. Ele é obrigado a falar a verdade. Na minha primeira experiência com demônio assim, eu lembrei disso. Quem é você? Qual o seu nome? Não vou falar, disse o demônio na pessoa endemoniada. Vai falar sim. Quase que eu falei assim, eu vi na Universal que você tem que falar. Mas eu segurei e falei, vai falar sim. Qual o seu nome? Aí eu comecei a gritar, ficar nervoso. Eu falei, não pode ser gritando também com ele. Ele não é surdo. Eu te ordeno em nome de Jesus. Diga quem você é. E aí disse, me chamo Legião, porque somos muitos. E eu disse, quantos? Ele falou o número, eu esqueci. Mas ele disse a quantidade. E eu falei assim, e agora? Ele é legião, mas disse que são muitos. E disse o número. E eu falei, bom, então tem que sair. Demônio número 1, fora. Aí a mulher. Demônio número 2. E fui até o último. E quando o último saiu, ela, pum, no chão. Você estava lá naquele dia? Você estava lá naquele dia? Lembrou, né? Foi lá na quadra da escola, naquele famoso dia lá que nós nunca vimos. Parece que Deus abriu a porta do inferno e mandou todos os demônios saírem. Que guerra que foi aquele dia. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, observaste tu a meu servo Jó? Não foi o diabo que disse para Deus que ele foi atrás de Jó. Foi Deus que conhece e sabe de todas as coisas, que viu, que sabia que ele tinha ido atrás de Jó. Deus que o interpelou. Observaste tu, meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele. E aí olha o que Deus fala para o diabo.
Ele é íntegro, é reto, ele é temente a Deus e ele se desvia do mal. Repete. Deus dá as qualidades. Olha só que coisa linda, irmãos, como que Deus nos conhece. Será que Deus poderia olhar para o Walter hoje e falar: Walter, você é um homem íntegro, você é um homem reto, você é temente a mim, você se desvia do mal? Porque Ele sabe. Ele conhece. Então respondeu Satanás ao Senhor. Olha só, respondeu, teve que responder. E disse: porventura teme Jó a Deus em vão? Ou seja, sabe por que Jó teme ao Senhor? Por que ele é íntegro? Por que ele teme ao Senhor? Por que ele anda reto? É fácil. Porventura, minha tradução está assim: tu não cercaste de sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, o seu gado se tem aumentado na terra? O que está aí na sua versão onde está? Tu não cercaste de sebe. O que está aí na sua tradução? O que Davi vai falar acerca dos anjos do Senhor? Que eles recebem uma ordem do Altíssimo, para eles o quê? Eles se acampam ao nosso redor, nos cercando, nos livrando. Aí Satanás, que era um anjo, ele sabia o ofício dos anjos. O que é que os anjos faziam? E aí ele vai citar aquilo que Davi lá na frente vai falar. Ele vai dizer para Deus: Senhor, é fácil, sabe por quê? O Senhor faz uma cerca lá em volta de Jó, da família dele, o Senhor protege todo mundo, por isso que ele é íntegro, por isso que ele é reto, por isso que ele teme ao Senhor e por isso que ele se desvia do mal. O mal não chega a ele não tem dificuldade, ele não sabe o que é problema. Acabaram meus 12 minutos? Faltam 2. Continua orando, o milagre está acontecendo. Só abençoou ele demais. Olha o tamanho do gado dele, R$11.500. Ninguém tem isso igual Jó. Ele é um homem mais próspero. E só vai crescendo. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Olha o diabo desafiando Deus. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pastavam junto a eles, e deram sobre eles os sabeus, um povo lá do Oriente, e os tomaram, e aos servos feriram o fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 tropas, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos servos feriram o fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. E estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram. E só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra. E chorou? Desesperou? Blasfemou? Pediu socorro? Meu Deus, adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, nu tornarei para lá.
O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus alguma falta. Na análise da vida de Jó, nós vamos ver algumas características do porquê ele perseverou. Primeiro, persevere, aprenda com Jó, persevere, mesmo quando o cerco ao seu redor deixar de existir. Sabe aqueles dias que parece que os anjos que acampam ao redor dos que os temem e os livra, eles vazaram? E não tem ninguém ali? E você está exposto? Persevere. Foi o que aconteceu com Jó. Deus disse: Satanás, pode tirar tudo. A declaração que porque Satanás não mente, a declaração que ele faz de que Jó está cercado era verdadeira, porque não pode mentir para o Senhor. E ele estava falando dessa proteção dos anjos, como eu já disse. Deus retirou o cerco de anjos. Sei que era Isabel que estava chegando. Igualzinho. Deus retirou o cerco. Tem dia que parece que Deus tirou. Eu estava realizando o casamento do pastor Zé Cordeiro, em São Gonçalo, no dia 13 de agosto. E aí, já à frente, e o casal entrando, o pastor Zé Cordeiro com a sua nova esposa, nova porque ele tinha perdido a esposa dele no início da pandemia do Covid. E aí, depois de algum tempo, ele veio contrair casamento. Ele disse: apóstolo, veio aqui na FATEF conversar comigo, eu quero que o senhor realize meu casamento. Ele disse: eu descobri uma coisa, porque eu achava que nunca mais, ele é mais velho do que um ano, eu achava que nunca mais fosse me casar. Foi a única mulher que eu tive, minha primeira namorada, me casei esses anos todos de vida conjugal. Mas eu descobri uma coisa pior: a solidão. Porque meus filhos casaram, foram embora, todos eles têm a vida deles, e eu me vi sozinho. E dentro de alguns meses, eu que sou psicólogo, caí em depressão. A solidão é terrível. E aí eu falei assim: eu tenho que arranjar uma mulher. Fui para a internet, me ensinaram um site lá de namoro. Eu disse: eu arrisquei, mas encontrei. Eu estava dia 13 ali fazendo o casamento dele. Deixa eu ajudar, né, para o milagre não ter que ser maior. Voltando aqui então. Dia 13, eles vinham chegando, já estavam pertinho de mim, a música já estava diminuindo a sua intensidade, o seu volume, para que eu já pudesse começar a falar, quando o celular que eu tinha deixado ele com volume, por causa das notícias de papai, e aí o celular tocou, e quando tocou, sabe aquele negócio rápido que você tenta fazer e não acerta? E aí quando eu bati o dedo para tentar desligar, eu bati o dedo na mensagem. Era a Natália que estava ligando para mim pelo WhatsApp. E aí, quando eu bati o dedo, ela estava tentando ligar, mas eu não conseguiu falar comigo, aí eu bati o dedo para tentar desligar, eu acabei batendo em cima da mensagem que ela tinha passado antes. E aí a mensagem abriu, ela dizendo: pai, venha para casa, o vovô acabou de falecer. E o casal chegou e eu olhando ainda para o celular. Eu falei assim: meu Deus, o que eu faço agora? Aí eu olhei para o rosto deles, olhei para cá de novo, tentei ver se a mensagem era certa mesmo, se era para mim. Aí bati com o dedo, fui ler com calma e vi que era a Natália. Olhei para eles de novo, eles rindo para mim.
E eu olhei para o telefone de novo e falei assim, meu Deus, o que eu faço agora, Senhor? E sabe aquele negócio, não é Deus falando, não, irmãos, é a consciência do... Você é um pastor, você veio aqui hoje para fazer um casamento. Faça o casamento. Você não vai mais mudar esse quadro daqui, já aconteceu. Aí eu desliguei, tirei o volume, olhei para eles, abri um sorriso. Aquele dia, Deus tirou os anjos que estavam em volta. E nitidamente eu senti isso. Aprenda com Jó. Aprenda a perseverar, mesmo que o cerco ao seu redor seja retirado. Segundo, a perseverança exigirá de você, durante o processo, espírito quebrantado e espírito de adorador. Não tem, na experiência de Jó, outra saída, outro método, outra maneira. Irmãos, alguns questionam, alguns cientistas existencialistas que tentam, da chamada linha do criticismo bíblico, que tentam estabelecer uma linha de crítica acerca da veracidade da Bíblia, como um livro inspirado, como um livro que foi escrito realmente nas épocas citadas, e que ele não teria sido uma compilação escrito por um único autor, lá pela Idade Média, né? Naquela época, para poder valorizar o movimento da Igreja Romana, da Igreja Católica Romana. Então tem um movimento antigo isso, que tenta dizer que Jó foi um livro adicionado que não era para estar aqui, que não sabem bem a história dele, ele é chamado de patriarca, mas não sabem bem a sua origem, essa cidade de Uz, onde é que fica isso, quem são seus pais, a sua genealogia, já que geralmente na Bíblia se conhece a genealogia das pessoas, a genealogia é citada, porque é isso que identifica, ninguém tem sobrenome, o que identifica alguém é a genealogia de onde ela veio, mas não tem nada de Jó. Seria esse livro um livro fantasmagórico? Ele nunca existiu? Criaram um personagem? A verdade é que este livro nos revela que não existe como perseverar sem um espírito quebrantado e um espírito de adoração. Ninguém consegue. Porque perseverar diante da luta, da dificuldade, como é que foi, pastora Sandra? Diante do sofrimento. Dentro do sofrimento, a primeira coisa que você pensa é abaixar a guarda, é se render, é desistir, é parar, é se esconder, é chorar. E aí o texto que lemos diz exatamente o contrário. Jó se levantou, rasgou seu manto, olha a posição de contrição, raspou sua cabeça, se lançou em terra, por causa da prática da cultura, que era se envolver com o pó ou com as cinzas, e adorou. Terceiro, para perseverar, você não pode culpar a Deus. Então, em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma, verso 22. Porque quando nós estamos no sofrimento, uma das primeiras coisas que a gente faz é: ai meu Deus, por que eu estou passando por isso? A gente tenta lançar um certo peso de responsabilidade em Deus. Não culpe Deus. E não
peque, porque quando você culpa a Deus, você acaba pecando. E o texto aqui termina o capítulo 1 dizendo: e em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Quarto lugar, para perseverar, não tem jeito, você precisará de um caráter íntegro. Ninguém consegue perseverar, ninguém consegue produzir uma ação contínua depois de um esforço intenso, ninguém consegue nutrir paciência para não desistir, se não tiver um caráter íntegro. E no capítulo 2, versos de 1 a 3, diz: e vindo outro dia, em que os filhos de Deus, os anjos, vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor, abusado, segunda vez. Abusadinho ele. Primeira vez Deus já tinha tolerado, mas ele veio a segunda. Quando os anjos foram novamente para adorar, quem estava lá no meio? Ele novamente. Porque eu imagino a frustração de Satanás. Tudo aconteceu. Quando chegou no clímax das notícias, quando vieram uma atrás da outra, e não deram tempo não, Jó foi recebendo, enquanto um estava falando, o outro já vinha, e um estava falando, o outro já vinha. Quando o quarto chegou para dizer: seus filhos morreram. Jó faz o que fez, que nós já lemos, e adorou. O diabo, não, alguma coisa está errada. Tem alguma coisa errada. Eu vou lá diante de Deus novamente. Eu quero saber o que está acontecendo. Eu vou contra-argumentar. E aí foi ele lá, verso 2. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: você foi observar meu servo Jó. Eu sei. Você não quer me dizer, mas eu sei. Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Ele perseverou até o fim, mas a perseverança de Jó só foi possível por causa do seu caráter íntegro. Ele sabia quem Deus era, mas ele sabia quem ele era. Ei, deixa eu falar algo para você. Quando eu falo de caráter, eu não falo de uma essência externa. Quando eu falo de caráter, eu falo de uma essência interna. Quando eu falo de caráter, eu falo de quem você é, de quem eu sou. O apóstolo René Terranova, ele dizia o seguinte: Deus pode curar um câncer, o milagre de Deus pode alcançar todas as áreas da saúde, do corpo, Deus pode fazer coisas extraordinárias, mas sabe algo? Ele falava isso. Não vou cair no mérito aqui de ser verdade isso ou não, de ser uma experiência dele ou não, mas ele dizia algo que eu concordo com ele. Ele dizia: mas se tem uma coisa que eu vejo com extrema dificuldade, uma obra enorme, intensa, um trabalho que é dado a Deus, e eu vejo como é difícil mudar, e tem hora que eu acho que nem milagre muda, é o caráter do ser humano. Sabe por quê? Porque o caráter precisa de um posicionamento interno, pessoal, meu, seu, de quem somos, da leitura que fazemos de nós mesmos, daquilo que a gente precisa colocar em cima da mesa para o Senhor. E aí, para terminar, vocês estão orando pouco, hein? Passei 15 minutos. Na busca da perseverança, se tem uma coisa que você não pode se deixar ser conduzido,
é por aquilo que sai na boca de alguns de seus amigos. Companhias. Quem você ouve? No capítulo 2, versos 11 e 13, dizem assim: ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Elifaz o temanita, Bildade o zuíta, e Zofar o naamatita, e combinaram condoer-se dele para o consolarem. E levantando de longe os seus olhos, não o conheceram. E levantaram a sua voz e choraram, os 3 amigos. E rasgaram cada um seu manto, e sobre as suas cabeças lançaram pó ao ar. E assentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites. E nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Mas aí o restante do livro de Jó são os seus amigos conversando com ele. Vão conversando com ele, até que a gente chega lá no capítulo 42 de Jó, finalzinho do livro de Jó. E aí no finalzinho do livro de Jó, antes de encerrar, no verso 7, sucedeu que, acabando o Senhor de falar a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó falava. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura, porque vós não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz o temanita, e Bildade o zuíta, e Zofar o naamatita, e fizeram como o Senhor lhes dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó. Perseverar dando ouvido a quem não deve dar, dá ruim. Não vai perseverar. Já trabalhamos com muitos casais em crise, que alguns casos eles chegaram até a cada um ir para um lado, vou para a casa de mamãe, vou na casa de papai, vamos dar um tempo e depois a gente resolve fazer. Isso tudo é argumento do chifrudo. Porque argumento de Deus é: o que o homem juntou, acabou. Aí, muito bem. Aí você vai conversar com o marido. Não, eu já decidi, porque eu tenho uns amigos. E quando o cara fala que está ouvindo amigo, eu duvido, eu nunca errei. Toda voz, porque na realidade não é que o amigo todos os amigos do indivíduo sejam ruins, não. É porque o indivíduo que está nessa situação, você já viu, abrindo parênteses, urubu na porta do açougue querendo comer filé mignon? Urubu vai onde tem carne podre. Quando o indivíduo ou a indivídua, tem isso não, tá? Inventei, só para fortalecer aqui o argumento. Quando você vê que eles falam, que eles tentam alicerçar a sua ideia, já aparentemente tomada, dizendo, não, mas eu já escolhi, eu já decidi, é porque a podridão que ele está escolhendo já achou um urubu. É ele que escolhe o amigo para ouvir. Troço ruim atrai troço ruim. Isso fica muito visível em crises de casamento. É incrível.
Eu nunca aconteceu comigo. Pastor, estou aqui para conversar. Sabe por quê? Porque eu tive conversando com um amigo, ou então ela falando que eu tive conversando com uma amiga, eles me aconselharam a procurar o senhor, a andar mais uma milha. Eu nunca ouvi isso. Queria até ter ouvido, né? 30 anos de ministério. É sempre o contrário que chega. O chifrudinho está ali no meio, ele está rodeando, ele fica rodeando, passeando na terra, mas ele quer encontrar um Jó. Aí quando encontra um Jó, e olha só, mas esse aqui não é tão íntegro assim, não. Sabe, eu vou botar um amigo na vida dele. Aí bota lá o amigo. Tudo que não presta. Tudo ao contrário da Bíblia. A palavra de Deus passou longe. E alguns ainda têm, desculpem a expressão, porque não tem coisa que irrita mais um pastor do que essa canalice que eu vou falar aqui agora. Pastor, eu vim aqui só comunicar porque Deus já me falou. Deus falou nada. É argumento puro de alma. É querer embasar a sua escolha errada. Não tem nada de voz de Deus. Está longe disso aqui. Voz de Deus é você ouvir Deus falar como ele falou de Jó. Ô capeta, olha aqui, chifrudo. Esse aí não. Esse é íntegro. Esse teme a mim. Esse, o que eu acho que ele falou? Se desvia do mal, tem mais um aí. E esse é reto. Mas o capeta foi lá e colocou 3 amigos na vida de Jó. E viram só, irmão, do capítulo 3 ao capítulo 41, praticamente são os amigos de Jó falando com ele. É muito argumento, né? É muito para ouvir. Deus só apareceu no capítulo 1, no capítulo 2, e Deus não falou com Jó em nenhum momento, Deus falou com Satanás. E no último capítulo que Deus veio falar com Jó, porque antes um pouquinho Jó faz uma declaração que vai mudar a história e que vai marcar toda a revelação. Por isso que o livro dele foi o primeiro livro a ser escrito. É o mais antigo de todos. Quando ele diz: eu sei que o meu Redentor ressuscitou. Ele vive. Quem fez a primeira declaração foi Jó. Que Redentor? Jesus ainda estava com o Pai. O Verbo ainda não tinha feito carne habitada entre nós. Mas eu sei que ele vive. 3 amigos que só apareceram para atrapalhar a vida de Jó. Mas no final, Jó não cedeu a nenhum deles. E Deus vai honrar a Jó. Não tem como terminar sem ler o final da história, né? Então deixa eu só ler o final aqui. A oração de você está fraca mesmo, então deixa eu abusar. E o Senhor virou a chave da história de Jó. Isso durante o momento que Jó orava pelos seus amigos. Ele foi interceder pelos caras que quiseram atrapalhar a vida dele. E o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos, e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. Os irmãos foram visitar, achando, Deus
Deus amaldiçoou. Olha o que Deus faz. Mesmo o indivíduo pensando errado, eles foram lá e abençoaram Jó. Começaram a levar riqueza para Jó. Levaram uma peça de dinheiro, levaram o pendente de ouro, e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Pois teve só de ovelha, soma aí agora de novo, Bruno, 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas, 2.000 bois e 1.000 jumentas. 23.000. Antes eram quanto? 11.500. Meu Deus, o dobro certinho. Eu nunca tinha feito essa conta. Eu nunca tinha feito a conta. Primeira vez. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Exatamente o número de filhos e filhos que ele teve antes. E chamou o nome da primeira Gemina, e o nome da segunda Queze, e o nome da terceira Queren Rabuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos, o que não era comum. A herança era só para filho homem. Mas elas não, elas tiveram herança também. E depois disso viveu Jó 140 anos e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó velho e farto de dias. Valeu a pena ou não valeu perseverar? Mas a perseverança não é algo comum. Ela tem que ter essas características. Confesso para você que o que mais me chamou a atenção foi quando todas aquelas notícias negativas chegaram uma após a outra. Jó se humilhou, rasgou suas vestes, raspou sua cabeça, jogou seu corpo no chão e adorou. Vamos ficar de pé. Eu não sei se você está num daqueles momentos da sua vida em que parece que o cerco de anjos desapareceu. Eu não sei se você está como os cristãos de Roma, que Paulo aqui falou. Perseverem, exerçam a paciência, perseverem, continuem. Eu sei que há sofrimento, eu sei que há dificuldades, mas persevere. Eu não sei se tem alguém aqui hoje que está em um momento da sua vida em que você está percebendo e sentindo na sua alma algum tipo de sentimento, né? Que o coloque exatamente nessa situação. Vem aqui, eu quero orar com você. A palavra é persevere. Sabe, irmãos, eu sei que Deus tem todo o poder para mudar a história. Deus podia fulminar Satanás ali naquela hora quando ele apareceu diante dele. E Deus teve 2 oportunidades e não fez isso. Eu não quero orar aqui agora pedindo milagre da parte de Deus. Porque não foi isso que a gente viu na história de Jó. E nem foi isso que a gente viu no conselho de Paulo à igreja de Roma. Tanto Paulo quanto Jó, eles focaram em uma coisa. Dentro de nós precisam existir razões, causas já consolidadas que nos levam à certeza de que diante dos sofrimentos, das tribulações, das dificuldades, das provações, das guerras, que diante da ausência dos anjos ao nosso redor, nós vamos vencer. Sabe por quê? Porque já foi determinado. Você é um servo de Deus, você é uma serva de Deus, isso já foi consolidado nos céus.
na ressurreição de Cristo, nós que somos dele, cremos na obra dele. Por isso Paulo vai começar a carta aos Romanos, a primeira coisa que ele vai falar é: a nossa esperança está na glória de Deus. É ali que tudo começa. E se eu tenho essa convicção, sabe, naquele dia que parece que os anjos deram uma bobeada lá e abriram o espaço e o leão entrou. Quantos homens de Deus, quantos cristãos viraram alimentos de leões na época do Império Romano? O que Deus está dizendo para nós é: mesmo quando tudo isso faltar, dentro de você precisam existir as convicções de que você vai continuar, de que você vai perseverar, porque a nossa esperança está na glória de Deus. Então a nossa oração hoje não é: Senhor, faça um milagre aqui, coloca mais anjos aqui. Senhor, coloca aquele anjo de fogo, com a espada de fogo, para poder matar todos os inimigos. Não, Deus não matou Satanás. Deus disse para Satanás: ele é íntegro, ele é reto, ele teme a mim e ele se desvia do mal. Nós vamos orar aqui agora, não só por estes 4 que estão aqui, que estão nesse momento da guerra, da batalha. Eu estou aqui com vocês também. Eu sou o quinto nessa caverna aí. Mas, irmãos, eu queria que nós todos interiorizássemos essa guerra de Jó e que nós fizéssemos essa oração, cada um por si próprio. Fale: Deus, visita meu coração. O Senhor sabe, assim como o Senhor falou com Satanás, o Senhor sabe do meu caráter. O Senhor sabe daquilo que precisa ser tratado. O Senhor sabe daquilo que precisa ser consertado. O Senhor conhece as minhas fragilidades. Pai, eu não suportaria hoje. Eu não suportaria hoje receber tantas notícias negativas como Jó recebeu, uma em cima da outra. Eu sou sincero, Senhor, eu não suportaria isso e no final te adorar. Eu desmaiaria, eu choraria, eu rugiria, eu gritaria, eu esmurraria a parede. O Senhor nos conhece. O Senhor nos vê. Visita-nos, Senhor, com tua graça e com tua misericórdia. Queremos sair daqui hoje ajustados no nosso caráter. Gostaríamos de sair daqui hoje como Jó, Senhor, ouvindo do Senhor os mesmos adjetivos que o Senhor usou para Jó. Pai,
restaura em nós o espírito de adoração, Senhor. E sabemos que isso não pode acontecer sem uma alma envolvida com integridade, com retidão, com temor ao Senhor, longe do mal. Abençoa teus filhos nesta noite, não só os que vieram aqui à frente, mas todos nós que fomos alcançados por esta palavra. Diante do sofrimento, só há um comando: perseverar. Em nome de Jesus.